Para estarmos aqui, nem mesmo para ouvir, Senhor, coisas tão grandiosas que o Senhor tem dado nesse tempo final, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor tem cuidado do teu povo, Senhor. O Senhor sempre fez dessa maneira. Às vezes de forma estranha, Senhor, como aliás foi hoje, Senhor, a nossa vinda, a mesma vinda aqui, Senhor. Mas certamente que o Senhor estando no quadro, o Senhor prova a sua presença no quadro, Senhor. Por isso pedimos misericórdia, Senhor. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Pedimos que o Senhor continue nos perdoando os nossos pecados. Pedimos que o Senhor continue ungindo-nos, Senhor, e ao teu povo, Senhor. Abra a tua palavra, Senhor. É a única esperança, Senhor. Mas também é tudo que o teu povo quer, Senhor. É a tua palavra aberta, Senhor, explicada aos seus corações, Senhor, para que eles se apeguem às tuas promessas, se agarrem a elas, Senhor. E eles não têm mais nada em quem confiar. E eles não querem confiar em mais nada, Senhor. Eles não querem confiar em carros e nem em cavalos, mas eles querem fazer menção do nome do Senhor. Então ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos em mais esta jornada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus. Você pega. Deus continue nos abençoando. Só vou botar a mão aqui e a mão. Eu estava falando com a irmã Lucy na viagem. Se ela também crê que Deus trabalha de modo estranho, esquisito, como aconteceu hoje. Porque eu estava seguro que não viria aqui hoje, não estaria aqui hoje. Pensei que fosse bem diferente as coisas. Eu estava lá, todo envolvido lá no culto da internet. E agora, quando foi 6 horas, né, que o pastor me ligou. E eu falei, mas eu estou aqui, estou até sujo. Ele falou, você joga uma água qualquer, joga uma aguinha qualquer, e ninguém sujo para mim. Mas acontece uma coisa, são coisas muito... O Bruno fala isso, você não deixe passar despercebido os pequenos sinais que Deus te dá. E apesar de eu ter certeza que eu não virei aqui hoje, mas teve um momento lá, no meio do culto que eu estava lá assistindo lá na internet, do pastor Edmundo lá. Aí veio aquele sentimento, falou, olha, tem algo que precisa acontecer, você pega as assadeiras, joga nas costas, não tenta calçar os sapatos. Lembra quando o povo saiu do... Quando o povo hebreu estava no Egito,
Aquela noite que teve a ordem para sair, você lembra disso? Aí falou, ó, irmã, quando chegar essa hora, não tente, irmã Lu, nós estávamos conversando hoje, não tente escolher o vestido não. Escolhe não. Será que eu vou com este? Será que eu vou com aquele? Não tente não, eu estou falando isso porque a irmã Lu já estava conversando, acho que antes de ontem, né? Sobre isso. Não tente combinar a roupa não. Na hora que ele der a ordem para sair do Egito, ou para ir à causa dele, você lembra como é que o povo saiu? A Bíblia fala, só mirar em Êxodo. Apressadamente, essa é a linguagem usada lá. Saia apressadamente. E naquela ocasião não deu para eles, nem sabe. Eles dormiram de sapato, você lembra? A Bíblia fala assim, nem tira o sapato para dormir. Estava de roupa mesmo. Porque a hora que eu falei, é a hora de ir, para com conversinha de escolher roupa, aquele sapato que vai, isso aqui, não. Vá para lá e já acabou. Oh meu Deus, foi bem assim, né? Que eu saí de roupa com a mesma roupa, só troquei a camisa, a mesma meia. Eu saí correndo. Tinha uma ordem lá, tinha uma ordem que você vai lá e vai arrumar. Então aqui estamos nós, eu não sei nem o que eu vou. Na verdade eu não sabia, mas agora que eu estava vindo para cá, eu penso que Deus tem algo para nós, a partir do que nós falamos ontem. Né? Nós estamos falando ontem sobre as 3 Babilônias. Né? Babilônia, o Bruno fala isso. A Babilônia tem ela no começo da Bíblia, o reino de Babel conduzido por Nimrod, né? E as características dela, políticas e espirituais, tem ela no meio da Bíblia, quando os hebreus foram levados cativos da Palestina, justamente para a Babilônia, cativeiro de 70 anos, através de Nabucodonosor, depois Belsazar, né? Tem ela no meio da Bíblia, e tem ela no fim da Bíblia, no fim dos tempos, que é Apocalipse 17, 18. Que é a mesma, nas 3 hipóteses, nas 3 vezes, era o mesmo reino, a mesma Babilônia, política e espiritual. Os meus chefes com os mesmos perfis, né? Políticos e espirituais. Né? E na verdade, irmãos, o irmão Brana falou em uma das mensagens, vocês não fiquem preocupados com o comunismo. Fiquem preocupados na época não com a Rússia. Não. Vocês ponham o olho na Babilônia. Ali está o problema. Porque nós percebemos que nas 3 etapas da Babilônia, ela misturou o perfil político, o Estado, né, nação, mas juntamente com o perfil religioso. Então os chefes dessas nações, da primeira Babilônia, da segunda e da terceira, era o rei Nimrod, quase um deus só, o rei Nabucodonosor, um deus, né, na segunda, e a mesma coisa Deus queria mostrar que na terceira Babilônia, no fim da Apocalipse, então teria o mesmo perfil de um rei político e espiritual, que é Roma chefiada pelo sumo pontífice. Nabucodonosor era chamado de sumo pontífice, justamente porque era chefe político e chefe religioso. Ele era representante de Deus na terra, mas não do nosso Deus, dos deuses na terra. Como Nimrod foi, Nabucodonosor foi no meio, e agora tem outro aí que diz que é Vicarides Filis Rei. Está escrito na coroa dele, no lugar do Filho de Deus, que é o chefe do Estado temporal do Vaticano, que é o Papa. Não estamos aqui falando mal dele, nem isso, é o que a Bíblia mostra, né? Mas que também é o chefe de uma religião que domina o mundo. Né? Então, irmãos, eu vou, mas assim, enquanto tinha esse perfil religioso das 3 Babilônias, da primeira, da segunda e da terceira, religioso, e eu tenho que dizer, falso, fora dos propósitos de Deus verdadeiro,
E quando isso tudo aconteceu, nos bastidores, nos porões, nos galpões, então Deus estava sempre trabalhando com o povo dele, às escondidas. Deus estava abalando o mundo, eles não perceberam, mas Deus estava tremendo com o mundo, eles não puderam perceber. Então vamos ver se Deus nos permite falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho de um abalo, de um tipo de terremoto que Deus faz na Terra. Ele faz no natural e o planeta percebe. Mas vamos falar de um terremoto que Deus faz na Terra, abalando, chacoalhando a Terra, mas que o mundo não percebe. Eles não veem esse terremoto que está acontecendo na Terra. Não é para eles verem, mas está acontecendo. Os irmãos vão ver uma coisa: toda vez que Deus desceu dos céus, eu diria fisicamente, se é que ele tem físico, porque Deus é espírito, mas ele toma um corpo teofânico. Toda vez que ele desceu na terra, em forma de fogo, de coluna de fogo, ele abalou a terra, ele abalou os povos da terra, ele abalou as nações da terra, ele abalou as igrejas da terra. Ele fez isso lá no deserto, se lembram? Ele lá no Monte Sinai, cheio de fogo e tal. E aquilo foi tremendo. O povo entrou em desespero. Né? Um profeta junto com Deus. Deus em fogo. Tinha um profeta, lá estava um profeta. E tinha um povo no pé da montanha. E aquilo foi um abalo terrível. Ele chegou a dizer assim: vocês não deixam nem as galinhas passarem desse estágio para cá, porque aquele é um estágio de Deus como profeta, para depois o profeta levar a mensagem do povo. Ele abalou. Nós vamos ver hoje na segunda Babilônia como Deus abalou a terra também, no tempo de Nabucodonosor, mas agora já de Belsazar. Ele faz um abalo. Na segunda Babilônia também. É um estrondo. De uma hora para outra ele acaba com o rei da Babilônia num dia. Num único dia. Mas tinha um profeta em cena. Era Daniel. Que coisa. Isso tudo Deus advertindo que no tempo da terceira Babilônia, no tempo do terceiro reino de Babilônia, é a mesma coisa que vai acontecer e está acontecendo. De novo Deus descendo na terra em fogo. Olha lá, povo. Deus descendo na terra em forma de fogo. Num tempo que a terra fisicamente tem sido super abalada, todo mundo sabe quantos terremotos, milhares, centenas deles. Alguns aparecem, o mundo fica sabendo comendo, mas tem terremotos que estão acontecendo, mas que o mundo não aparece. Estou falando físicos, terremotos naturais. Um movimento que Deus mexe com a estrutura do planeta, mexe com a estrutura do povo. Só que a grande questão, irmãos, o grande problema para o mundo e a solução para o povo de Deus é o terremoto que ele está fazendo, que ninguém está percebendo. Vamos ler as Escrituras? Aí vocês perguntam onde, eu não sei direito. Vamos começar no capítulo 5 de Daniel. Capítulo 5. Irmãos, como eu não me preparei, como não houve tempo para isso, então vamos ler um textozinho maior um pouco para não ficar de fora. Nós vamos ler o texto das Escrituras bem no coração da segunda Babilônia. Bem no tempo que a segunda Babilônia iria cair. Deus iria chacoalhar um terremoto na vida daquele povo para um propósito específico. Porque o povo de Israel estava cativo lá fazia 70 anos. Estava aprisionado. A palavra de Deus estava aprisionada. O povo de Deus está preso, a palavra de Deus está aprisionada. Então vá, capítulo 5, vamos começar do versículo
versículo 1, falando desse rei, do último rei da Babilônia, antes da queda dela. E o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, 1000 pessoas no salão do palácio. Bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, olha o que ele fez. Ele mandou trazer os vasos de ouro, cálice, vaso de ouro e cálice, os cálices, e de prata, que Nabucodonosor, seu pai dele, tinha tirado, irmãos, do templo que estava em Jerusalém. Para que, olha o que ele ia fazer com os cálices sagrados do templo de Jerusalém, para que bebessem neles o rei, seus príncipes, suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os vasos ou cálices de ouro que foram tirados lá do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E olha, eles beberam neles, o rei, os príncipes, suas mulheres e concubinas. E pegaram os cálices do templo e beberam. Beberam uma cervejinha ali. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas olha como. Mas na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caidura da parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo o negócio na parede lá. Ele bebendo vinho, bebedeira nos cálices sagrados. Aí aparece a mão lá e escreve na parede. Então mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram. E olha aqui, seus joelhos batiam no outro. O que é isso? O que está acontecendo? E gritou o rei com força que se introduzissem os sábios, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, todos os pastores da região dele lá. E falou o rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esse escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios, todos os pastores, os bispos, os papas, entraram lá, todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber o rei a interpretação daquele negócio escrito lá. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Bem, irmão, do 10 ao 21, não vamos ler para pular, mas a rainha fala, olha, ninguém consegue ler esses negócios aí, ó, ninguém consegue entender esses escritos. Mas tem um manézinho aí que veio lá do lado de Judá, um homenzinho aí, olha, já ouvi dizer que ele consegue entender uns negócios que ninguém entende, interpretar umas coisas que ninguém entende, que é Daniel. Chama ele, porque pode ser que ele consiga dar a interpretação desses negócios dele. Esse pedaço aqui, aí o Daniel foi chamado e tal, e aí no versículo 22, Daniel já deu lá essa palavra, no versículo 22, ele fala para o Belsazar, o rei. Ele disse: tu, Belsazar, que és seu filho do Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Ainda que tivesse sabido que o pai dele tinha passado horrores pelos erros dele. E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa de Deus, aqueles cálicezinhos, e tu e os teus senhores, e as tuas mulheres, tuas concubinas, namoradas, e essa baderna toda aí, vocês beberam vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra,
que não veem, não ouvem, nem devem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, de quem são os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esse escrito aí, que vocês não conseguem entender esses escritos, da mão de Deus. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Estava escrito em aramaico. Esta é a interpretação, rei, do que Deus escreveu, na mão de Deus. Mene significa, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado, significa, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez significa, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e que pudessem uma cadeia de ouro no pescoço e que proclamasse a respeito dele que ele seria o terceiro no governo do seu reino. Mas olha o 30, um versículo só. Naquela noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino sendo de idade de 60 anos. A Babilônia caiu numa noite, num dia. Tá bom, foi isso. Eu quero que os irmãos se recordem para levarem para casa, para passar a semana, quem sabe, né, André? Para lembrarem-se disso. Está tendo terremoto na terra, bem agora. Está abalando a terra. Tem reinos caindo na terra. Vocês acreditam que tem reinos? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que o reino da América do Norte está caindo aos pedaços? Eles estão revelados nos Estados Unidos. Vocês acreditam que a Grécia está caindo aos pedaços? Greve, o povo na rua. Vocês acreditam que a Turquia, neste momento, está caindo aos pedaços? E o povo na rua, eu podia enumerar, eu podia dar uma volta no planeta para mostrar para os irmãos que nesse momento os reinos da terra estão. Os governantes estão vendo, vocês não estão vendo, mas a minha perna está assim, ó. Está tremendo. Na Grécia, na Europa inteirinha, nunca ninguém jamais poderia imaginar esse bater de pernas, de nervo, de medo. O que está acontecendo no mundo? Que começou de lado para cá, nos Estados Unidos, fazendo com que os americanos tivessem que buscar as lojas de R$1,99 para fazer compra deles, fazendo com que os grandes americanos, que tinham assim 4, 5 carros de primeiríssima qualidade na garagem de cada casa, que qualquer empregada doméstica tinha 2 carros, 0. Fazer com que eles, que a gente visse, eu próprio vi isso nas notícias, alguns deles, algumas famílias enfiadas umas matas lá, um trailer morando lá de qualquer forma. Vocês viram isso? Alguém chegou a ver isso? Não, está lá ainda. Quem que jamais podia imaginar que a grande besta de Apocalipse 3, besta é poder, que é a América do Norte, entraria numa situação como essa, buscando emprego, mandando americanos aqui para a América do Sul, para trabalhar aqui, para fazer coisas dessa forma. Quem podia imaginar que o reflexo desse bater de pernas da poderosa nação americana iria desaguar o efeito dominó na Europa inteira? Ele não sabe como é que a Europa está, né? Começou logo ali, em Grécia, em Portugal, Espanha, né? A própria Alemanha, a Itália está lá, a Itália, Roma, a sede do governo da terceira Babilônia. Vamos lá para ver como é que está aquilo. Leiam nas notícias para ver como é que está aquilo. E cai governo, sobe governo, cai governo. E o Berlusconi perdeu função primeiro-ministro por causa de alugar a mocinha de 17 anos e por causa de corrupção. E é um inferno.
E aí o governo não unifica, o povo vai contra, e aquela bagunça. Não há mais. Estou falando da Itália, mas a Europa toda. Mas eu não preciso falar só da Europa, e eu não preciso falar da Ásia. Eu não preciso falar como está o Oriente Médio, eu não preciso falar do Egito. Só ler. Estou dando um girinho no planeta. Só ler as notícias. E arranca o presidente Morsi e mata gente, e povo contra a polícia e contra o exército, e aquilo não para. E é o Egito, é a Líbia, por ali afora. Os irmãos sabem disso. Turquia, nesse momento, se tivesse notícia de uma empresa internacional, nós vamos ver exatamente como é que está lá. A Ásia desmoronada. Nesse momento está lá China, Japão e Coreia do Sul. Não, essa ilha é nossa. A China decretou um espaço aéreo, o exército sabe disso. Falou, não, isso daqui para lá é nosso. E está lá. Tensão sobre tensão. O povo tremendo. As pessoas não têm paz. O americano não dorme. Ele não sabe. Agora mesmo na Rússia, ele não sabe. Na mesma semana, 2 carros bombas arrebentaram, mataram gente lá, igualzinho acontece no Oriente Médio. Eu não preciso falar de Israel, não preciso falar de em volta, não preciso falar da Síria, que também ajudou a aprisionar o povo de Deus, o primeiro cativeiro de Israel. A Síria tem 2 anos, já morreu tem quantos milhares de pessoas. Tudo briga interna, dentro deles. E Deus havia dito, quando o povo hebreu saiu do Egito, o Senhor falou para Moisés, eu vou julgar esse povo. Falou para Abraão, aliás, eu vou julgá-los. Porque eles ficaram escravos no Egito. Depois ficaram escravos na Síria. Primeira grande escravidão do povo judeu, o povo de Deus. E lembre-se uma coisa, irmãos, quando o povo de Deus está escravo, a palavra de Deus está presa. Está prendida também. Porque Deus sempre diz, o meu povo, o meu filho, representa a minha palavra no tempo. Eu só estou falando dos judeus no natural. Então eles ficaram escravos na Síria. Mas acabou a escravidão da Síria, aí vem esse povo aqui, ó, Nabucodonosor, entra lá em Israel, destrói o templo, pega os utensílios sagrados do templo, ali fala até facas, coisas que Deus disse para Moisés lá atrás, quando fez para Salomão, tem que ser assim, ó, tem garfinho, tem isso, tem aquilo, vocês pegar o sacrifício, tem que ter isso, os cálices, a Santa Ceia, o cálice, tudo, Deus que deu com detalhe, representava os detalhes do templo de Deus. Sabia que o templo de Deus tem detalhes? Sabia que você tem olhos? Sabia que você tem nariz? Sabia que você tem boca? Sabia que você tem braço e mão? São detalhes do templo onde Deus habita. Detalhes, particularidades. Lá atrás, não era visto como olhos, como cabelo, era visto como o copo, como o garfo de ouro. Estão entendendo isso, irmãos? Esses detalhes sagrados, assim como os nossos olhos são sagrados, como o nosso pensamento é sagrado para Deus, esses detalhes sagrados, Nabucodonosor pegou e tirou aquilo e levou para a Babilônia junto com os hebreus. Aí ele levou cativo Daniel, levou Ezequiel, que eram rapazes novos. Foi em etapas, foi de grupo. E Jeremias já tinha profetizado isso. Vocês vão ficar 70 anos aprisionados na Babilônia, que é onde é o atual Iraque. A segunda Babilônia, presta atenção nisso, 70 anos de cativeiro, de aprisionamento do povo de Deus e, portanto, da palavra de Deus. 70 anos, aí está o número 7. 70 anos o cativeiro do povo de Deus. Mas Jeremias disse, quando estiver chegando perto do 70º ano, perto do ano 70, do sétimo tempo, então vocês preparam. Daniel já tinha ido para a beira do rio da Babilônia e orava, Senhor, mas já vai chegar o tempo, quando que o teu povo vai ser liberto? Quando que a tua palavra
Aqui o povo está começando a acostumar com a ideia de sinagoga e essas coisas todas. Está um caos tudo isso, Senhor. Daniel está lá. Irmãos, Deus não desvigia o povo dele. O povo foi preso para lá porque descumpriu a palavra de Deus. O povo foi cativo porque desobedecia a Deus. Porque não cria. Não, nós vamos fazer do jeito que nós queremos. Mas ainda que o povo desobedecesse, fosse incrédulo, aí Deus diz: eu não posso evitar que vocês vão para uma prisão de vida espiritual. Mas ele diz assim: mas ainda assim eu continuo amando meu povo, porque junto com vocês eu mando 2 profetas. Ezequiel e Daniel foram para lá. Tanto que Daniel e Ezequiel são profetas de Deus, mas para o tempo. A maioria das profecias de Ezequiel é uma repetição de Apocalipse para o povo gentil, para nós. Porque era um tempo que Deus queria mostrar o que estaria acontecendo com o povo dele, com a palavra dele no natural, lá em Israel, aprisionados pela religião da Babilônia, por Nabucodonosor, e depois por esse filho dele aqui, que é Belsazar. Deus queria mostrar o que aconteceu com eles lá, a prisão da palavra, o aprisionamento do povo, para ele mostrar o quê? Que jeito que seria quando fosse o tempo da terceira Babilônia. Seja com o povo das religiões, seja com o povo de Deus. Veja deles, irmãos. Que coisa. Como é que foi isso, irmãos? Que jeito que foi a queda da Babilônia. Porque quando a Babilônia, nesse dia aqui, nessa noite, que Daniel leu essa escritura que estava na parede, naquela noite, não sou um mês, uma semana depois não, eu não posso contar para os irmãos a história. O rei Ciro arranjou um jeito de, porque a Babilônia era impenetrável. Rio Eufrates de cá, aquelas muralhas que as carruagens podiam andar em cima dela, em volta da cidade. Aquilo era impenetrável. Nabucodonosor sabia: ninguém entra aqui, não tem a menor chance. Não tinha chance de entrar lá. E, estrategicamente, militarmente, eu podia dar meia hora para o irmão aqui falar sobre isso. O exército falar sobre isso. Né? Que é bom, você já voltou? Não adianta, foi embora, não vai aguentar. Estrategicamente não tinha como penetrar na Babilônia, não tinha como destruir a Babilônia. Mas ele não sabia que Deus, com todo o poder da segunda Babilônia, assim como todo o poder das religiões da Babilônia, chefiada pela igreja mãe, junto com as igrejas filhas, que estão pensando que estão dominando o mundo, enchendo as igrejas de gente, e de templos suntuosos e coisas grandiosas. Mas lá, tanto quanto aqui, lá, o Belsazar, que era o atual rei da Babilônia, ele achou-se tão protegido, tão abençoado por Deus, pelo Deus dele, que ele fez o quê? Vai lá. Meu pai, quando foi lá em Jerusalém, que trouxe esse povo cativo para cá, ele destruiu o templo deles lá, e ele trouxe uns negócios bonitos, trouxe umas taças lá, um negócio lá. Nós estamos bebendo vinho, nós estamos enchendo a cara aqui agora, 1000 pessoas, nós estamos aqui, nós estamos, vai lá e pega esse negócio, vamos beber lá, vamos beber na taça lá, a taça que estava, irmãos, já tinha 70 anos que aquele negócio estava lá. Veio de Jerusalém, tirado do templo, e ficou lá num canto qualquer, jogado lá as tacinhas que eram usadas pelos sacerdotes no templo de Jerusalém. Taça. Ele falou: busca lá para a gente beber naquele negócio. Para a gente beber lá nas taças lá. São sagradas mesmo. Sabe do tipo? Não tem problema não. O que é isso? Para com isso. Não tem problema não. Você é tão pequeno, é tão miúdo isso. Tem beber um vinhozinho, ou beber uma cervejinha, ou não sei o quê, na taça como qualquer outra. E era de fato uma taça como qualquer outra. Mas era uma coisa muito pequena. Aqueles talherzinhos, aqueles negócios todos. Mas ele pegou e bebeu e tal, fez festa e tal, etc. Aí veio. Enquanto, presta atenção nisso, enquanto a Babilônia
estavam fazendo festa, mas ultrajando as particularidades da religião de Deus, ultrajando, pisoteando as coisas sagradas do templo. Enquanto eles estavam fazendo isso, que eles estavam achando que estava tudo bem, que não tinha problema, porque Deus mesmo tinha abençoado eles, os deuses, etc., da religião deles, enquanto eles estavam ali brincando daquela forma, com o povo de Deus apreendido, cativo ali há 70 anos, foi numa noite que ele estava lá naquele festão, aquela coisa, depois do culto, quem sabe, né? Depois da igreja, depois de terminar o culto das igrejas aí, vai lá ver onde eles vão, veja o que eles estão fazendo. Vão para o carnaval, vão para a praia, vão não sei para onde. Mas Deus disse não lá, e Deus diz não aqui. Não aqui. Vocês não brinquem com as coisas sagradas da minha palavra. Vocês não brinquem. Pode ser um cálicezinho, pode ser uma colherinha, pode ser uma faquinha. Mas vejam que mas eu vou ter que fazer de ouro. Não é de prata, de metal, é de ouro. Não brinquem com as coisas sagradas da minha palavra. Quando eu disse assim diz o Senhor, você não corta nem o fio do seu cabelo, é assim diz o Senhor, você não brinque com isso, porque numa noite, num dia, cai o teu reino, cai o reino de Babilônia. Não brinque com os horários, não brinque com as coisas do Senhor, porque Babilônia caiu, não gastou uma semana, nem um mês, nem um ano, caiu numa noite, porque o rei Ciro mandou lá ali na frente. O que eles fizeram? Eles arranjaram um fosso, entraram, não sei que forma que eles fizeram, desviaram uma parte do rio Eufrates, entraram por baixo. Não tinha jeito de entrar pelas paredes, não tinha jeito de avião, não tinha nada. Aí o Ciro, ele comenta isso com Daniel depois, ele conta que foi inspiração de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque há 100 anos antes, através da boca de Jeremias, Deus havia dito, citou o nome do rei Ciro, que ele derrubaria o império babilônico, e ele mandaria o povo de Deus de volta para a terra do povo de Deus. O rei Ciro foi citado nominalmente pelo profeta Jeremias. Jeremias 44, bem, mano. Mas que jeito, Babilônia não tem como entrar lá. E Deus deu uma inspiração para ele. E ele arranjou um jeito, entrou nos bolsos lá. Numa noite, quando Belsazar estava lá naquele baderna, bebendo nos cálices, abusando das coisas sagradas do Evangelho do Senhor, como as igrejas da terceira Babilônia fazem hoje. Vai aí para você ver, eu não falo por mal. Vai nessas igrejas aí, vai nessas denominações, dá uma volta por aí. Às vezes vai no nosso meio, vai em algumas famílias nossas, para ver como tem gente cuspindo nas coisas sagradas de Deus. Vai por aí e encontra livrinhos da mensagem jogados nos cantos da casa. Isso é uma afronta. Encontra a Bíblia esquecida nos carros. Encontra a mensagem rasgada. Você vai chorar por necessidade de ter um livrinho desse, rabiscado e sujo. Um dia desses, você vai descobrir que isso é sagrado de Deus. Você vai descobrir isso. Eu fico desesperado quando eu vejo na minha casa um livrinho daquele lá, ou uma Bíblia num canto qualquer, ou um livrinho da mensagem. Eles não sabem que isso é um cálice de ouro, sagrado para Deus. Ai de nós, se esses livrinhos mal escritos, rabiscados e sujos não tivessem vindo para nós. Ai de nós não estaríamos aqui, nós estaríamos aí junto com Belsazar, na denominação A, na denominação B, fazendo afronta ao Evangelho de Deus. As mulheres, como dizia o irmão Henrique lá para mim ontem, que estavam na igreja, numa igreja dessas lá em Campinas, e lá estava uma filha de pastores, de homens aqui atrás, e nisso começa o culto, e vem a pregadora, uma mocinha com essa sainha que faz curva, que mostra tudo, mini saia, e sobe no púlpito, e começa a pregar a palavra de Deus. E os homens ali atrás, dizem ele, ontem para mim em casa, irmão Henrique. E ele estava lá, ele viu quando o pastor, apesar de ser denominacional, ele fechava o olho, porque a mocinha. Mas Paulo falou, não permito que a mulher ensine na igreja, é afronta as regras sagradas de Deus. Mas eles pisoteiam cada
eles põem a mulher para ensinar, eles tomam santo cacinho com confermentado, eles não querem saber, eles saem do ambiente sagrado de uma reunião, de um culto, e vão lá para a televisão ver não sei o quê, vão para a praça para fazer não sei o quê, e vestem roupas como essas, que são compridas, mas que expõem o corpo da mesma forma, e os homens vestem roupas de mulheres e coisas assim. Isso é Belsazar pisoteando, bebendo coisas sagradas, bebendo vinho e bebedice em cálice sagrado do Senhor. As denominações estão fazendo isso aí. Nós às vezes fazemos isso nas nossas casas, nas nossas igrejas. Me perdoem essas observações, eu não falo por mim, eu falo isso em nome de Jesus. Quando você chegar lá no seu templo, lá nesse porão seu qualquer, você vê uma teinha de aranha, vai lá, sopra, limpa e tira, fala assim: Senhor, aqui é onde nós nos reunimos no teu nome, aonde abre o tapete e vê o que tiver, dá sua vida por essa causa, dá sua alma, entregue-se a isso. Pega as mensagens, guarda, faz direitinho, põe aquilo lá. Senhor, obrigado por esses livrinhos mal escritos, obrigado, porque em todo o tempo que a tua palavra estava cativa lá em Israel, lá na Babilônia, o Senhor pôs um profeta e pôs outro profeta para ajudar eles a terminarem aquele cativeiro. Porque num dia, numa noite, o exército persa, quando o Belsazar viu, ele já estava com a espada atravessada na barriga dele, e Daniel estava junto, o profeta estava junto. O assim diz o Senhor viu cumprir a palavra dele. Eu estou encerrando. Deus pega um Ciro, um rei que dominou, passou a dominar a terra, o Império Persa, Medo-Persa, sob profecia. Lá atrás, Jeremias falou: meu povo, olha, foram 70 anos de cativeiro. No ano número 7, no 70º, Deus pega e faz cumprir a profecia dele. O profeta Daniel vem e começa a orar, o anjo vem, atrasa por causa da luta, mas não importa. Porque no 70º ano, eles estavam fazendo esse caos com a palavra de Deus. Bebendo pinga, bebendo cerveja, bebendo vodka, fazendo baderna com vasos sagrados, com coisas sagradas, com palavras sagradas, com roupas sagradas, com cabelos sagrados, com templos que de certa forma são sagrados. Que coisa, irmãos! Com palavras sagradas, com sentimentos que são sagrados. Que coisa! Mas bem nesse tempo em que estavam as religiões fazendo esse caos, Deus manda a libertação para o povo dele. Cumpre-se a profecia de Jeremias, porque o rei Ciro entra lá, e ele, Belsazar, esse titular, esse dono, esse chefe da religião, da segunda Babilônia, porque ele era descendente de Nabucodonosor, ele simplesmente é traspassado, e Deus diz: agora, povo meu, agora, o profeta de Deus fala que o Espírito Santo, a palavra, lembra disso, irmãos? Ficou aprisionada desde Niceia. Lá de Paulo ele estava livre, no segunda era foi perdendo. Vocês veem, quando chegou na terceira era, leia o Pérgamo, Deus fala: o trono de Satanás se estabeleceu na igreja. E o trono de Satanás, irmãos, é exatamente o povo da Babilônia, os chefes da Babilônia, que desceram da região mais alta da Turquia, veio para Sinear e se instalaram na cidade de Pérgamo, na terceira era, que é a era do concílio de Niceia. O diabo entrou e sentou na igreja. Pérgamo é a terceira era, é o tempo do concílio de Niceia. O diabo pôs o trono dele junto com o trono de Deus, que é o que ele queria. E aí ele tomou conta, e ele escravizou a palavra, ele escravizou espiritualmente, porque a Babilônia assumiu. A partir dali, a Roma política transformou-se em Roma espiritual. Constantino, que era o imperador só de homens, mandava homens, passou a ser o imperador e o chefe também, o sumo pontífice. E virou cristão, mas aí houve uma escravização da palavra de Deus. Aí surge Trindade, aí surge
Santa Ceia com pão asmo, essa coisa errada toda. E vem toda essa coisa do romanismo. A preparação da terceira Babilônia para ser chefiada como é chefiada pelos sumos pontífices, que são reis na terra. Mas onde eu quero chegar, irmãos? O profeta de Deus fala que o Espírito de Deus ficou aprisionado. A palavra ficou aprisionada, tal qual os hebreus na terra dos babilônios, lá por 70 anos, aqui por 7 eras. Mas quando chegou na sétima era, cumpriu-se outra profecia. Apocalipse 17, nos dias do profeta, na voz do sétimo anjo, a prisão de Babilônia, da terceira Babilônia, a prisão da palavra para o meu povo do século 20, o aprisionamento acabaria, eles voltariam para Jerusalém, eles voltariam para o templo, eles reconstruiriam o altar. Presta atenção nisso, irmãos. Como é que aconteceu essa libertação? Deus escreveu uns negócios, escreveu umas escritas nas paredes do palácio das igrejas de Belsazar. Belsazar era a denominação, era a religião predominante na época, era os maiores templos. Mas Deus mandou escrever, Deus baixou a mão dele e escreveu a mão de Deus que escreveu. Vocês creem que Deus que escreveu aqui? Escreveu uns negócios lá. Escreveu umas coisas lá. E o Belsazar e os pastores, vindo para cá agora, vão lá e falam: olha, tem um negócio escrito aqui na Bíblia, tem umas coisas aqui, mas aqui, isso aqui já não entende esse negócio. Eles vão em Apocalipse e lê, falam: isso aqui já não entende esse negócio de Apocalipse. Aí eles lêem aqui, aí um fala: não, isso é uma coisa, não é isso. Outro pastor fala, outro sábio das religiões da Babilônia moderna, vão ler a Bíblia, mas eles não conseguem entender. E eles vão para cá e chamam outro, vão chamar um sábio, um professor, um universitário aí, um teórico, para explicar para nós esse negócio aqui, da Bíblia aqui. Aí ele fala: ó, isso aqui é o seguinte, eu vou falar meu pensamento e tal, mas ó, ele não tem certeza. Eles tentam interpretar, eles dão todo tipo de interpretação. Um vem e fala que é isso, o outro vem e fala que é isso. A Batista fala que a Bíblia que é desse jeito, o Adventista fala que não, é o sétimo dia, que não sei o quê. Eles pegam esses escritos de Deus ali, que está totalmente sem condição para eles compreenderem. Eles não conseguem compreender. Então eles falam o pensamento dele. O Batista dá o dele, o Adventista dá o dele, o católico dá a interpretação dele. São os sábios da Babilônia, são os intérpretes da Babilônia. Mas nada, ninguém consegue chegar a uma conclusão. Aí alguém vai lá e fala: ó, tem um homenzinho aí que veio lá do cativo lá. Olha, esse homem é do tipo que interpreta coisas estranhas da Bíblia e ele apresenta a verdade. Hã? Quem foi? Como é que foi? Aí eles trazem Daniel nessa altura, está velhinho, quase já mais velho do que o Daniel de agora. Aí ele vai lá e fala aqui. Ele chegou e falou: o Apocalipse 17, a Santa Ceia, vocês estão interpretando dessa forma, interpretando desta maneira, esse escrito aí da palavra dentro de Deus, assim diz o Senhor. Você tem que tomar Santa Ceia, é com pão asmo, moço. Você tem que lavar os pés, é mesmo? Entendeu? Você tem que não cortar os cabelos, você tem que ter roupa assim, você tem que morrer para o mundo, você tem que não viver mais e dizer: Cristo vive em mim. E ele vai falando essas coisas. Isso é o Daniel. Ele chegou e pegou e pôs a limpo. Ele interpretou a obscura escritura de Deus. Estava sem interpretação. Era o Apocalipse para eles. Ninguém entendia aquilo. Ele chegou lá e pôs com detalhe. E quando ele interpretou, ele disse: Babilônia, você, rei, está caindo aqui, ó. A interpretação que eu te dou é isso aqui, ó. Você está caindo, e esse povo de Deus que está escravizado na Babilônia, que está aprisionado fora da palavra de Deus, eles estão sendo libertados. Esta noite é o marco da libertação deles, porque eles vão voltar para Jerusalém. Eles vão voltar para lá. Presta atenção nisso. Estão entendendo como Deus manda? Pega essa Bíblia de Deus, que era não mais do que uma escritura daquela, não era mais nem menos do que uma coisa ininteligível, incompreensível, cada um falando uma coisa, cada igreja falando uma coisa, mas Deus manda o anjo intérprete dele, o Apocalipse 17, o sétimo anjo, na sétima era, no fim dos 70 anos, e ele fala: assim diz o Senhor, a Bíblia é assim, 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 assim diz o Senhor, a Bíblia é desse jeito, assim, 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 o Santa Ceia é assim, o cabelo é assim, e as coisas são assim. Agora vocês estão livres, a palavra está libertada, é a palavra de Deus sendo desaprisionada, ela vai os libertar, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são libertos. Coisa de glória que é essa. Entra o rei Ciro,
inexplicavelmente, porque era persa, ela estava mandando no mundo, mas Jeremias tinha falado, e ele fala assim: Zorobabel, você quer voltar para Jerusalém? Você volta. Zorobabel, que aparece na genealogia de Jesus no início, você quer voltar para lá? Vocês voltam. Eu vou fazer um decreto aqui. Acabou o cativeiro do Senhor. Ainda mais quando Daniel mostrou para o rei Ciro o nome dele na profecia de Jeremias. Ele ficou completa. Presta atenção, irmãos. Quando Deus quer, Ele usa o rei Ciro para libertar o povo. Quando Ele quer, Ele usa o diabo para te fazer benefício. Ele usa às vezes uma doença, Ele permite tantas coisas nas nossas vidas, tantos desacordos, tantas desavenças, em casa, com marido, com mulher, na igreja, as pessoas mas é Deus que está permitindo, usa o Ciro da vida para libertar o povo dele. Então você diz: graças te dou, Senhor, não importa o que está acontecendo na minha vida, não importa que seja o Ciro, o rei da Pérsia, não importa que dessa maneira o Senhor está prevendo a minha libertação e a libertação do meu povo. Essa é a maneira de Deus, é estranha, é esquisita, mas é assim diz o Senhor. Amém. Coisa. Zorobabel, tal qual acontece agora, Zorobabel voltou, porque o templo tinha sido destruído, só tinha base lá, aqueles pedaços. Ele chegou, mas irmãos, presta atenção no que eu vou encerrar, hein? Aí vocês pensam que todos os judeus saíram da Pérsia? Agora já não era Babilônia mais, já estava com a Pérsia. Todo mundo, vamos cantar, vamos voltar para Jerusalém, vamos fazer as coisas lá, vamos adorar a Deus. Vocês acham que foi todo mundo para lá? Foi um remanescente, foi um grupinho. Zorobabel foi com uma meia dúzia de gente. E ele chegou lá, sabe o que ele fez? Ele sabia das coisas. Ele não foi reconstruir o templo de imediato. Ele não foi fazer outras coisas. Ele chegou lá e ele pegou, olha de ontem, irmãos, ele pegou pedras. Lembra das pedras de ontem? Ele pegou pedras e falou: vamos reconstruir primeiramente o altar de adoração a Deus, o altar para oferecermos holocaustos. Pegou pedras, não tijolos da Torre de Babel, mas pedra, a mesma pedra que foi construída no primeiro templo de Salomão. E reconstruíram o altar de Deus com pedras e foram oferecer holocaustos, foram debruçar a vida deles em cima do altar de pedra. Lá era a ovelha, lá era o cordeiro, mas aqui, quando o povo de Deus saiu das garras da Babilônia, saiu das garras denominacionais, saiu das garras da grande mãe meretriz, quando ele saiu dali e tinha um anjo de Deus, ele veio, a primeira coisa que ele fez, ele reconstruiu o altar aonde o que, irmãos? Aonde a nossa vida, o nosso eu foi depositado em sacrifício vivo e agradável a Deus. Mas não pensem vocês que todos os hebreus voltaram, não. A minoria, eles chamam de remanescente, foram para Jerusalém, reconstruir o altar, refazer o sacrifício, morrer em cima do altar, chorar e cantar. E eu quero dizer uma coisa: daqui a um pouco o Ciro falou para ele, viu Neemias triste. Por que você está triste? Ele falou: acontece que eles estão reconstruindo o templo lá, Zorobabel já está lá, já está reconstruindo o altar, mas sabe, não tem muro de Jerusalém. Jerusalém está sem muro. E o senhor sabe, eu estou triste por isso. O Ciro falou: pode arrumar as malas e vai para lá para reconstruir os muros de Jerusalém. Vai lá ajudar os seus irmãos, vai lá, porque a liberdade do povo de Deus está restaurada. Pode ir para lá. E lá foi Neemias para reconstruir um muro de Jerusalém. Estava Zorobabel reconstruindo o altar, mais aquele grupo, estava reconstruindo o templo. Sabe o que aconteceu? O povo que já estava lá em Judá, que já tinha ficado lá quando Judá tinha sido invadida, o povo vizinho, os persas que já estavam lá, chegaram lá para o Zorobabel e falaram assim: ô Zorobabel, deixa a gente ajudar o Senhor aí, nós vamos também adorar o seu Deus. Eles quiseram misturar o povo que não tinha nada a ver com Deus. Zorobabel falou: não, eu não posso deixar vocês, aqui tem que ser só nós, porque o nosso Deus disse que não tem como, não é que a gente seja orgulhoso, não é que a gente não seja o quê, mas não tem como você chegar aí da igreja tal, do batismo dos presbiterianos, e vir com os seus costumes, com os seus hábitos, seus credos. Não tem como você chegar aqui nessa mensagem, não tem como, você tem que mudar, você tem que nascer de novo, assim como nós temos que nascer de novo. Quando o Zorobabel falou isso para eles, eles se revoltaram e fizeram a maior bagunça, e eles andaram contra, esparramaram para os outros lá e falaram: nós vamos virar
um espinho na carne desses judeus. E aqueles judeus, presta atenção, eles agora reconstruindo o templo, reconstruindo a adoração, como Deus fez agora, reconstruindo a adoração pela palavra, a entrega da própria vida, do próprio corpo. Mas eles sabem, lembram como eles tinham que fazer? Leiam Esdras, leiam Neemias. Eles tinham que pôr o tijolo com a mão e com a espada, lembram disso na Bíblia? A espada na outra mão, põe o tijolo com a mão, a espada não estava, toda hora estava tendo ataque. Sabe por quê, irmãos? Porque os inimigos do povo de Deus, porque Satanás, ele não aceita esse restabelecimento do culto, da adoração, da verdadeira palavra de Deus. Ele não aceita ver um povo na terra tomando Santa Ceia com pomásio. Ele não aceita ver mulherzinhas e menininhas como essas por aí, com cabelos longos, indo nas faculdades, nas escolas, sem cortar um fio de cabelo. Ele não suporta isso. Ele põe uma espada, ele põe uma flecha no coração de cada um e um dardo atrás do outro. Então esse povo tem que vir na mensagem, tem que ir em casa, no supermercado, mas com a espada na mão, mas a espada da palavra de Deus. Cada item, cada momento desses, eles arrancam a espada da palavra. Fala, Satanás, nós vamos continuar reconstruindo o templo, nós vamos continuar adorando aqui no novo altar. Nós temos escravos por 7 eras, faz 7 eras que a palavra do nosso Deus está presa, mas agora o Senhor mandou um profeta para nós e nos deu liberdade. Nós vamos reconstruir o altar, nós vamos entregar as nossas vidas, nós vamos entregar as nossas motos. Eu vou dizer mais, os filhos e as mulheres dos hebreus, eles tinham casado com as hebreias, eles tinham tido filhos persas, misturou Deus com o diabo. Esdras fez a reunião com eles, eles falaram, nós vamos devolver, presta atenção nisso, igreja, leia na tua Bíblia, nós vamos devolver as nossas mulheres para a Pérsia, nós vamos devolver até os filhos que nós tivemos fora dos planos de Deus. Olha o nível de renúncia que é a mensagem para eles, e o nível de renúncia que é a mensagem de agora, devolver os próprios filhos que eles tiveram com as mulheres persas, que eles casaram, misturaram, foi uma bagunça, por causa do tempo da escravidão, por causa dos 70 anos de faz o que quer, cada um faz do jeito que quer. O último versículo dos Juízes, não tinha Deus, rei na terra, faz o que quer, viraram uma baderna, mas agora Deus põe o profeta, aí põe Esdras, e põe Neemias, e vem anunciando a palavra do Senhor, renúncia total, até as mulheres, até os filhos foram devolvidos. É uma coisa que eu nem consigo compreender, mas é assim diz o Senhor, a renúncia total. Mas o novo templo foi reconstruído, a muralha, o novo altar foi reconstruído, aquele povo viu restabelecido a adoração da palavra verdadeira, a verdadeira adoração à palavra do Senhor. Aquele povo entregou a sua vida, tudo por conta de uma profecia, tudo por conta de mensageiro para aquele tempo, mas agora tem o mesmo povo fazendo a mesma coisa, abrindo mão de tudo, abrindo mão das vidas, abrindo mão do seu gosto, abrindo mão de sentimento. A mocinha começa a namorar o rapaz lá, que é do mundo, ela fala, não quero, eu não vou fazer isso, eu não quero, porque assim lá no tempo de Esdras, a mistura do povo de Deus com o outro povo não funciona, não serve. Renuncia a tudo, abre mão de tudo, e ela fala, eu sei que o meu Redentor vive, eu também viverei, eu sei que ele tem o meu marido, eu sei que ele tem a mulherzinha minha, cristã verdadeira, filho de Deus, eu sei que ele tem, porque eu estou aqui reconstruindo o altar, eu estou depositando a minha vida. Lá era o cordeiro, era o bicho, aqui é a minha vida. Oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, porque a adoração do altar foi restaurada, o templo de Jerusalém foi restaurado, e a Bíblia fala que a glória do segundo templo foi maior do que a glória do templo de Salomão. Foi reconstruído por uma minoria, por um grupinho de gente, com um tijolo e a espada na mão, um grupinho pequenininho. Sabe por que os outros não foram? Eles ficaram na Pérsia. É o livro de Esther. Ficaram lá com Artaxerxes, com Assuero. Ah, não vamos voltar para Jerusalém não. Ah, sabe o que é a vida? Essa mensagem, esse negócio de voltar para mensagem, não vão não aqui, porque na Pérsia, irmãos, estava muito bom. Estava bem, eles estavam protegidos. O rei Ciro, olha como é que Deus faz as coisas. O rei Ciro tinha libertado, dito para o povo que eles podiam ir. Será que foi o aqui? O rei Ciro falou, vocês podem ir, mas foi um grupinho pequenininho que voltou, que aceitou a mensagem de Deus, restabelecendo o altar, restabelecendo as coisas. A maioria, a grande maioria, continuou
preferiu ficar numa mensagem, viu, Marcelo? Uma mensagem assim do tipo que tudo pode, viu? Tá bom, tá bem, quase tudo, não é tudo, mas ficar lá na Pérsia, ficar no bem-estar da Pérsia. Porque o Ciro já está do nosso lado, a gente já tem nossas casinhas com ar-condicionado aqui, nós já temos temos emprego, nós já temos nossos negócios aqui, estamos casados com as mulheres da Síria mesmo, então o rei já está do nosso lado, o rei Ciro, ficaram lá, a maioria ficou, só um gato pingado, Zorobabel o seu grupinho, Esdras o seu grupinho, Neemias o seu grupinho, mas Deus pôs lá, Ageu e Zacarias, pôs o profeta e falou assim, eu ponho o profeta junto com esse grupinho pequeno, que vai entrar e receber a verdadeira mensagem no tempo da 7ª era, no tempo do 70º ano, para receber e morrer para si mesmo, e deixou os outros lá na Pérsia. Deus cuidou deles, Deus deixou uma Esther lá, Deus deixou um Mardoqueu, Deus ainda cuidou deles, mas o galardão dos que foram para Jerusalém, aqueles que aceitaram a verdadeira mensagem, aqueles que morreram no altar, lá com Zorobabel, verdadeiramente, o galardão deles certamente foi e será muito maior, assim como o galardão dessas mulherzinhas, dessas crianças, desses pastores que morrem verdadeiramente para si, para entregar a vida por amor desta mensagem, morrem mesmo. Enquanto outros estão aí, mais ou menos, levando assim uma mensagenzinha, mais ou menos, um pouco com o pé aqui, outro pouco com o pé na televisão, outro pouco com o pé nas modas, outro pouco com o pé aqui, outro pouco não sei na onde, dessa mistura, com os pés das duas canoas. Mas Deus tem um remanescente, Deus tem esse grupinho. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor sabe que eu não vivi aqui, eu não sabia de nada dessas coisas. Mas aqui estamos nós falando da segunda Babilônia. Aqui estamos nós falando desse povo que o Senhor libertou um ano lá atrás. Um povo liberto, saiu do meio das religiões que afrontaram, que pisotearam, que cuspiam nas coisas sagradas do templo. Aqui estamos nós, o Senhor tirou também das religiões que afrontam, que cospem, que pisoteiam as coisas sagradas da Tua Palavra. Aqui estamos nós, Senhor, querendo morrer para nós, querendo junto com Zorobabel deitar-nos a nós próprios naquele altar, para que as nossas vidas morram e se acabem, querendo nós próprios com Neemias, Senhor, que o muro de Jerusalém fique fechado em volta de nós, para que nunca mais nós saiamos do ambiente sagrado, da Jerusalém espiritual, que é esta palavra que aqui está, Senhor. Aqui está nós, Senhor, Neemias, e fechando em volta de nós. Nós não queremos sair lá fora de Jerusalém, nós não temos nada para fazer na praça, nós não temos nada para ver na televisão, nós não temos nada para ver nos clubes, nada para ver nas praias dos mares, nós não temos nada para ver nas escolas, nós não temos nada que ver com os esportes, com as Copas do Mundo, nós não queremos nada fora dos muros de Jerusalém. Nós sabemos que a glória e a prosperidade da Tua Palavra está dentro dos Teus palácios de Jerusalém, está dentro dos Teus muros de Jerusalém, que é o Teu salmo que fala isso, Senhor. Mas me ajuda, Senhor, porque não é simples essa coisa, Senhor, de trabalhar nessa mensagem com a mão no tijolo e a outra na espada da palavra. Não é simples, Senhor, é um ferrolho atrás do outro, é uma pressão atrás do outro. Não é simples para os pastores, Senhor, não é simples para as mães, não é simples para os filhos e para os filhos, mas é a Tua palavra, Senhor. É assim diz o Senhor. O Senhor pede um fim, o Senhor dá um meio para nós chegarmos no fim desta viagem. Então nós cremos desta forma. Me ajuda, ajuda a minha casa, ajude a casa daqueles que verdadeiramente o Senhor puder olhar dentro do seu coração agora, e essa pessoa estiver falando, Senhor, eu quero estar nessa coisa, eu quero estar com a minha vida, eu quero apresentar aos meus filhos, o meu marido, a minha mulher, nesse altar de Zorobabel, reconstruir a verdadeira adoração à Tua palavra, agora no tempo da libertação da Tua palavra, do Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor. Amém. Deus, continue abençoando, irmãos. Orem por nós, orem por mim. Orem pela minha casa. Porque o tempo de brincar de mensagem está acabando de acabar. Não se estranhe. Não estranhe do pastor nosso. Pastores, que algum outro que possa me ouvir. Não estranhe as cadeiras da igreja ficando meio que vazias. Não estranhe. Porque é o remanescente.
é a sobra, é o resto que consegue sair da Pérsia, do lado permissivo, pernicioso da religião, mesmo na mensagem, que permite isso, que dá, não tem problema, vai passando por cima do pescoço, é o remanescente, é o resto que é capaz de sair da Pérsia e enfrentar a reconstrução de altar, reconstrução de templo, reconstrução de muros de Jerusalém. Mas é com esse restinho, com esse grupinho pequenininho, pastor, é que Deus encheu o segundo templo, cuja glória, diz a Bíblia, foi maior do que a glória do templo de Salomão. A glória desse templo que está aqui, essas pessoas que se apresentam como templo do Espírito Santo, a glória desse templo é muito superior à glória de todos os templos que Deus habitou no passado, feito por mãos humanas. Esta é a glória nossa, se a nossa vida se esvai. Deus abençoe.